Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então abre lá em Números capítulo 13. A palavra de Deus diz, versículo 1. Vou mencionar sobre os 12 homens que são enviados para espiar a terra de Canaã. A palavra de Deus diz, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés: envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual um príncipe entre eles. No versículo 25, a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias voltaram os espias da terra. Os irmãos sabem que aqui nesse momento, Moisés, que era o libertador, ele foi dado uma promessa que ele liberaria o povo do Egito e levaria para uma terra que mana leite e mel, uma terra de promessa, a terra da promessa. E é bom a gente entender o que significa primeiro, o que significa mel, o que significa leite. Mel significa aquilo que te traz, que nutre, que te satisfaz, que vai saciar a tua fome, que vai trazer a provisão. O leite materno é um leite completo na vida de uma criança. A criança não precisa de outras coisas, a não ser um leite que é poderoso para alimentar e sustentar uma criança. Então o leite tem essa base que nos alimenta, essa expressão do leite. A expressão do mel significa aquilo que traz gosto, traz sabor, traz uma doçura na nossa vida. E o interessante é que Deus fala, vai para essa terra. Isso significa, essa terra é uma terra que ela vai te trazer sabor na sua vida e que vai te trazer provisão na sua vida, porque ela tem leite. Os irmãos estão me compreendendo? Mas tem algo que essas duas produções, do mel e do leite, elas se assemelham. Ambos que produzem tanto o mel quanto o leite, vêm de algo que tem que ser vivo e não morto. O que é um bife? Deriva de algo que vem morto. Mas o que é leite? Deriva de algo que vem vida. O que é o mel? Deriva de algo que tem vida. O que significa? Que essa terra que você vai entrar, além de trazer provisão, sabor, doçura, também vai gerar vida sobre você em nome do Senhor Jesus. E nós temos essa promessa. Quantos têm essa promessa? Essa promessa é em Cristo Jesus. Então é o seguinte, irmãos, foi dada uma direção. E aí agora Moisés, então, guiado por Deus, libera 12 espias. Agora, eu não sei se você percebeu, quem são os 12 espias aqui? A Bíblia diz que eles eram príncipes. Não eram qualquer pessoa. Não são subordinados, não são escravos. São pessoas que foram criadas com a mentalidade para governo, uma mentalidade que é para autoridade. Em outras palavras, esses 12 espias tiveram a mesma escola, eles aprenderam as mesmas matérias, eles tiveram os mesmos professores, porque eles estavam sendo treinados para se tornarem reis. E aí, então, por que Deus então manda 12 príncipes? Porque o príncipe tem uma mentalidade diferente de um escravo. O príncipe tem uma mentalidade de expressar governo. O príncipe, ele tem que trazer segurança. O príncipe tem que trazer estabilidade. O príncipe tem que expressar então essa representação. Ele expressa um povo também. Os irmãos estão me compreendendo o que é um príncipe? E aí só que acontece uma coisa, entre os 12 príncipes, 10 deles só viram coisas negativas, 10 deles só enxergaram os problemas, 10 deles só dificuldades. E aí isso expressa o seguinte, que apesar de serem príncipes,
tinha uma mentalidade de escravo. Isso tem a ver com a gente. Quantos são filhos do rei aqui? Quem é filho do rei é o quê? Você é o quê então? Os irmãos entenderam? Quantos são príncipes e princesas do Senhor Jesus? Glória a Deus. Mas como que você tem enxergado as promessas que Deus tem te dado? Como um príncipe livre, como Josué e Caleb, que tiveram um olhar diferente? Ou como os 10 príncipes que tiveram uma visão limitada, tacanha das coisas? Isso tem a ver conosco. Nós somos príncipes que estamos olhando para a promessa de Deus. Nós somos príncipes que estamos olhando para onde Deus está nos mandando. E aí eu quero falar com os irmãos e perguntar: você tem caminhado como e você tem visto como? Como os 10 ou como os 2? E aí eu vou te falar, aquela história que a maioria tem razão é mentira do capeta, do inferno. A voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. Não, a maioria faz assim, pastor. A maioria das igrejas fazem assim, pastor. A tendência agora é assim. Irmãos, cuidado para você não se envolver no meio dos 10. E caminhar no meio dos 10 e achando que está certo. Presta atenção, às vezes, irmãos, você vai ter que se posicionar no meio dos 2. E não é a maioria, mas você se torna, quando a palavra de Deus é com você, você se torna a maioria sim, em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, entre 10, que é a grande maioria, ou a voz de Deus, eu fico com a voz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré na minha vida. Isso fala que tipo de realeza que eu sou, com quem que eu caminho, com o tipo de expressão, de autoridade de vida que flui de mim. Os irmãos estão me compreendendo? Eu quero chegar no lugar, irmãos, e mesmo que tenha gigante, se o Senhor me mandou para aquele lugar, esse gigante vai ter que sair. Por quê? Porque Deus me mandou para aquele lugar. Aquele território é do Senhor Jesus, não é do inimigo, é de Deus. Quero ler um versículo, está lá em Números capítulo 23, versículo 19. A palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, eu não faria, ou falaria, não confirmaria? Irmãos, por que você acha que Deus mandou o povo ir lá para a terra prometida? Não, a gente vai morrer naquela terra prometida. Irmão, se Deus quisesse matar você ou eu, Ele teria matado a gente lá no Egito. É verdade ou não é? Por que Ele deu a promessa? Para mostrar para a gente: eu não quero você lá, eu quero você lá naquele lugar. Então você tem que mudar a sua ótica, porque a sua ótica determina a sua realeza. Quero então começar mencionando as atitudes erradas, e aí eu quero falar um pouco dos 10 aqui agora. Eu anotei aqui algumas coisas. Quando nós somos incrédulos, ou não acreditamos em algo que Deus está falando conosco, eu agrido a Deus no seu caráter, porque eu estou falando: Deus, eu não acredito, porque eu não acredito que o Senhor é comigo. Não, pastor, eu não falo isso, mas a sua atitude pode demonstrar. Quando você vai com medo, e vai inseguro, ou às vezes você desiste, você está falando: não, Deus, eu não confio na tua palavra. Porque, irmão, se nós confiarmos na palavra de Deus, eu sou capaz de enfrentar todos os gigantes da minha vida. É ou não é? Mas quando eu fujo dos gigantes, eu fujo da terra prometida, porque são gigantes, eu estou falando: Deus, a tua palavra não é verdadeira, o que o Senhor diz não se cumpre. Então você fugir e agir com incredulidade, você está assinando que Deus não tem caráter. E eu quero te falar: se Deus falou, Deus cumpre. Se Deus falou, irmãos, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Então olha só, o que mais que eu anotei? O medo às vezes é mais forte. Presta atenção. O problema não é ter medo, o problema é o medo ser maior do que você. Explicar um pouco melhor. Tentação, tem gente que acha que, algumas pessoas acham que tentação é problema. O problema não é a tentação, o problema é você deixar que a tentação te domine. Tentação nós temos, a questão é se nós vamos dar margem para a tentação ir além.
O problema é se nós vamos deixar que a tentação nos domine. Em outras palavras, para os irmãos entenderem, se não entenderem desse jeito. O problema não é o passarinho pousar na sua cabeça, o problema é ele fazer um ninho na sua cabeça. Entendeu agora o que eu estou dizendo? O problema então não é o medo que nós sentimos dos desafios novos, nas dificuldades que nós enxergamos. O problema é nós nos rendermos e nós nos entregarmos ao medo. O medo paralisa, o medo te tira do propósito, o medo te afasta daquilo que o Senhor tem para você, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem que é amor? Deus. Então Deus lança fora todo o medo. Os irmãos estão comigo? Mas esses 10 espias não compreenderam, e eles cederam ao medo. E o que aconteceu agora? Cuidado, irmãos, porque esses 10 espias começaram a contaminar o povo agora. Pessoas que não têm um olhar em Deus, para Deus, ela vai começar a contaminar os demais. Como ela não tem revelação da parte de Deus, ela começa agora então a contaminar os demais. Como eu não compreendo os propósitos de Deus, como eu não vejo o que Deus está fazendo, e como tudo está difícil, eu contamino então todo mundo que está ao meu redor. Cuidado, esses 10 espias, eu vou te falar, não são pessoas distantes, são pessoas próximas. Os 10 espias não são escravos lá fora do mundo, mas muitas vezes é a princesinha de Jesus, ou o príncipezinho de Jesus, que está contaminando muita gente. Cuidado, irmãos, não estou falando do mundo, eu estou falando de coisas dentro às vezes da vida da igreja. Os irmãos estão comigo? Mesmo? Glórias a Jesus. Falam amém. Pergunta para a pessoa do lado, você está com um pastor? Então volta aqui comigo. Palavra de Deus então continua dizendo, vamos ler lá em Números capítulo 13, versículo 31. A palavra de Deus então diz o seguinte: porém os homens que com eles tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Esses 10 sempre duvidam da promessa de Deus. Os 10 sempre vão duvidar da promessa de Deus. Os 10 sempre vão questionar as verdades de Deus. Esses 10 vão se levantar e falar, não, mas será que é Deus mesmo? Será que foi Deus que mandou mesmo? Será que é Jesus que está nisso? Sempre os 10 têm um questionamento, mas será? Será que realmente é? Será que procede? Será que é mesmo assim? Será que tem que ser assim? Sempre os 10 questionam a promessa. Sempre os 10 se levantam em defesa, num argumento, não, mas duvidosos, dúbios, múltiplas escolhas. Sempre os 10 têm uma tendência. Cuidado com os 10 que têm semeado dúvidas no seu coração. Se a promessa é de Deus, eu quero te falar, irmãos, você não tem dúvida quando Deus fala com você. Quantos aqui Deus já falou com você? Irmãos, quando Deus fala, você não tem dúvida. Nós só permitimos às vezes que as outras pessoas gerem incredulidade no nosso coração, mas quando Deus fala, você não tem dúvida. É verdade ou não é? Mas os 10, eles permitem essa incredulidade. Os 10 permitem essas dúvidas no nosso coração. Outra coisa que os 10, ele joga no nosso coração, ele tem memória curta. Eu brinco, com as pessoas que eu acho que eu tenho, irmãos. Se você me perguntar qualquer coisa de supetão, supetão? É uma linguagem qualquer no Brasil inteiro, supetão, né? Alguma coisa de repente. É porque às vezes eu acho que é só um dialeto do Goiás. Eu travo. Qualquer coisa que você me perguntar, pastor, qual o nome do fulano? Vou contar uma coisa para os irmãos quando eu celebro casamento. Irmãos, pode ser qualquer ser humano que eu vou casar.
eu tenho que escrever o nome dos dois. Eu posso não ter o esboço para pregar, mas o nome eu tenho anotado num papel, desse tamanho. O nome da menina, desse tamanho o nome do rapaz. Para não ter erro, não é que eu não conheço, não é que eu não ame, não. Mas é que quando eu estou pregando e falando, e quando eu quero falar o nome, trava tudo, desaparece tudo da minha vida. Eu falo, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Alguém é assim? Pensei que eu era o único. Mas irmãos, o duro é quando você está fazendo casamento, irmãos. Aí é luta. Aí é luta. Oh Jesus, que me guarde, Senhor Deus, desse vexame, em nome do Senhor Jesus. Mas aqueles 10, ele tem uma memória curta, mas não é essa que eu tenho não, viu irmãos? Eu sou dos dois. É a questão de, os 10 esqueceram os grandes feitos que Deus estava fazendo no deserto, aonde a roupa não envelhecia, aonde havia maná todos os dias, aonde Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. As pessoas se esqueceram dos grandes feitos, e olharam só para o único problema. Os 10 são assim, esquecem facilmente o que Deus fez na sua vida, e só foca no problema. Esquece das grandezas que Deus agiu na sua vida, e só lembra dos problemas. Os 10 só focam hoje no que vive, no problema, mas o testemunho já não vale mais, as experiências sobrenaturais não valem mais. Esses dias, um pastor chegou em mim, e ele, pastor, a minha conta não bate, pastor. Todo mês não bate a minha conta. Eu falei, você está devendo alguém? Ele, não. Eu falei, mas que dia que a sua conta bateu depois que você passou a servir a Deus, mano? Ele falou, é verdade, eu não me lembro. Eu falei, esse é o sobrenatural de Deus, esse é o maná. Todos os dias você vai ter um maná na sua vida. Glória a Deus. Se sobrar um pouquinho não é ruim não, irmãos. Eu quero confessar, eu sou alguém que eu tenho maná. É impressionante, irmãos. Todo dia eu tenho um maná. Todo dia eu tenho um maná. Pastor, está sobrando? Mas maná é isso, é a provisão diária na sua vida, é o alimento celestial. E aí esse povo olhou o gigante, irmãos, imagina, o Deus que fez abrir as águas, os sinais que aconteceram lá no Egito para aquele povo ser liberto, a comida que vem, a provisão que vem, a roupa que não envelhece. O que é um gigante na mão de um Deus poderoso? O que é uma formiga diante de um elefante? É ou não é? Mas os 10 olharam para quem? Para a formiga, e acharam ainda que era um gigante. Esses 10, eles esquecem dos grandes feitos de Deus, dos testemunhos maravilhosos. Sabe, que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus, que a gente não esqueça dos grandes feitos de Deus na nossa vida. Amém? Porque na hora que vier o gigante, é só um, derrubei 30 agora, ontem, pode vir mais um, e nós vamos vencer cada um deles em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Levante sua mão para o céu e fala assim, Senhor Jesus, eu declaro que eu vencerei todos os gigantes da terra prometida da minha vida. Glória a Deus. O que os 10 enxergavam? Só aquele momento e nada mais. Eles não olharam a possibilidade que viria depois que o gigante caísse. Eles só viram o seguinte: nós iremos morrer. Nós somos como gafanhotos na mão deles, irmãos. Os príncipes se compararam a gafanhotos. Os príncipes se colocaram como pessoas inferiores. Príncipe, realeza, irmãos, tem outra postura. Não sei quantos já viram aqui, já tiveram curiosidade de ver na Inglaterra como é que é a pompa do príncipe. Já viu como é que é a esposa do príncipe, como é que ela dá tchau? Lá no Brasil, gente... O príncipe, ele não se enxerga como gafanhoto, ele se enxerga como filho do rei. Você tem que se enxergar como filho do rei. Diante das adversidades, você é filho do rei. Diante das dificuldades, você é filho do rei. Diante das lutas, você é filho do rei. A sua filiação não muda de acordo com os problemas, mas reafirma quem é seu pai. A palavra de Deus então continua dizendo também: aquele que é
como os 10, ele só foca nas impossibilidades. Porque é o seguinte, é impossível demais a gente vencer. Quem faz parte dos 10 só vê a dificuldade, só vê o que é impossível, ele não vê a grandeza de Deus. Quando faz parte dos 10, é só o impossível. Não, é impossível isso acontecer. É impossível disso acontecer na minha vida. É impossível, é impossível. Nós servimos a um Deus dos impossíveis. Então por que nós olhamos e caminhamos ainda naquilo que nós achamos que é impossível? O que é impossível para você é possível para Deus. Amém, irmãos? Então, o que isso define? Define quem é você. Você pode achar muitas vezes, o que eu penso não significa nada. O que eu acho não muda nada. Alguém já viu essas expressões? O que eu penso ninguém valoriza. Eu quero te falar, valoriza. Satanás e Deus valoriza. Você já viu pessoas que falam assim, o que eu penso, as pessoas não se importam com o que eu penso. Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? O que eu penso não tem valor. Alguém já falou isso? O que eu penso, ninguém para me ouvir. Durante um tempo eu achava que era assim. O que eu falo, ninguém para ouvir. Fulano, quando abre a boca, todo mundo ouve. Mas eu... Quero te falar, irmãos, interessante. Esses 10 vão desaparecendo da história. Mas Josué e Caleb é lembrado até hoje. Qual é o nome dos 10? Interessante. Para você ver, o que você fala, o que você pensa, tem peso espiritual sim, irmãos. Irmão, você não tem noção o poder da sua palavra, o poder da sua boca. Você não tem noção o poder que é gerado naquilo que você fala. Se você entendesse, irmãos, esse é um exemplo. Por conta de uma percepção diferente, 2 são mencionados até hoje na história. 10 parece que foram varridos da história, literalmente. Olha a diferença. Quero te falar, Deus se importa sim com o que você fala. Satanás também. Os irmãos estão comigo? Tem tempo aqui não, agora nesse horário não passa o time aqui para eu falar. Vamos lá. Os 10 têm um complexo de inferioridade. Tudo dá certo para os outros, mas nada da minha vida dá certo. Por que tudo, Jesus, eu não entendo aonde estou pecando, Jesus? Você acha que você é pecador? Irmãos, a lei é um negócio impressionante. Você começa, tadinha, é porque, aonde que eu estou? Eu estou em pecado, Deus. Eu estou em pecado, por isso que nada dá certo. Aí você vê um pecador prosperando, você fala, agora Deus, eu não entendi, foi nada agora. Porque ele é pecador, eu sou dizimista. Como é que ele prospera e eu não prospero? Aí tem um problema aí com a palavra. Quero te falar, irmãos, os 10 têm um complexo de inferioridade. Tadinho de mim. O complexo de inferioridade é o seguinte: ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, o pastor faz acepção de pessoas, o pastor não sabe nem quem eu sou. Não, ninguém na minha família se importa comigo, se importa mais com o meu irmão, com a minha irmã do que comigo. Esse faz parte dos 10. Deixa eu te falar, você tinha que saber o nome dos 10, porque você é irmão deles. Você acha que sua vida é isso? Tadinho de mim, porque ninguém me ama. Como que pode as coisas darem certo para o fulano e não darem certo para mim? Essa comparação, ela é perigosa. Mas o complexo de inferioridade, irmãos, é só olhando para você, o que eu não tenho e o que os outros têm, o que eu não posso, mas o que os outros podem, o que eu não vejo. Irmãos, os 10 só olham para as suas incapacidades, as suas impossibilidades, o seu complexo de inferioridade. Será que você é assim? Será que você não está vivendo dentro dos 10? E aí, irmãos, presta atenção. A revelação é que os príncipes não estão no mundo. Os príncipes estão dentro da igreja. Esses complexos que eu estou dizendo para você, não é do mundo, mas é praticado dentro da igreja. As pessoas que se enxergam pequenas,
tacanhas ilimitadas, que nada dá certo na vida delas. Presta atenção, chegou a hora hoje de mudar a ótica das coisas. Senhor, eu sirvo a um Deus grande, um Deus de grandezas, e o Senhor me levará para o lugar do teu propósito. E se tiver gigante, ele vai ter que sair, arar a terra, deixar tudo arrumado, que eu vou entrar. Eita, Jeová. É bom ter gigante lá na terra, irmãos, porque ele rende o serviço mais rápido. Amém? Limpa mais rápido para a gente vai entrar, tira os galhos, o matagal dos negócios, depois sai daqui agora que a terra tem dono. Eita, Jesus. Irmãos, não sei se eu fiz um negócio uma vez, só abre um parênteses, depois a gente pode até editar lá no vídeo para ficar uma sequência bonita. Irmãos, o Haroldo está aqui? Tá não? Irmãos, um dia o Haroldo é um irmão que é aqui da nossa igreja, ele era meu discípulo lá no Brasil, ele me chamou para ir ver uma terra que ele descobriu que ele tinha. Pouca coisa, 1000 alqueires. Você vê, oh Jesus. Um dia ele chegou lá em casa com a pasta, eu mexia com gado. Não, porque meu pai comprou uma terra. Eu falei, comprou uma terra? Ah, comprou no leilão. Eu falei, mas ele deixou para lá, fiquei confuso demais. Eu falei, quantos alqueires? 1.300. 300 ele usou para pagar uma dívida, sobrou 1.000. Eu falei, o que vocês fizeram? Está lá abandonada. Eu falei, rapaz, 1000 alqueires, irmão. Eu fiz uma conta rápida. Eu falei, mano, vamos lá. Você vai lá comigo? Eu falei, vamos lá. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Pegamos a mulinha, alugamos uma mula, irmão. Aqui a gente aluga carro, lá a gente alugou uma mula. 4 dias, 100 quilômetros. Não sei se foi em 2 dias ou 4 dias. Nós andamos no lombo de uma mula. Irmãos, o desespero era tão grande que a gente chegou num lugar no cerrado que não tinha lugar para amarrar a corda do animal, para ele não fugir. E a gente estava tão cansado, irmãos, que a gente estava numa descida, que eu abracei a mula, toda suada. Eu falei, você não foge não, você fica aqui. Irmãos, o Haroldo deu uma crise de riso, irmãos, aquele negócio me vendo lá. Eu falei, mano, pode rir o tanto que for, irmão, mas eu não largo ela não. Desespero. E aí eu sei que nós passamos numa terra, estava eu, o Haroldo e uma pessoa que estava nos acompanhando para mostrar a terra. A gente passou numa terra, e aí o Haroldo, né, sempre gosta de conversar com todo mundo, bom, tal, não sei o quê. Aí o cara olhou para a gente, aí o Haroldo falou, não, eu estou indo olhar aqui uma terra que é minha, não sei o quê, e continuamos. Vamos, olhamos a terra. Na hora de voltar, o mesmo cara está com uma arma desse tamanho, não desse, um cano com a bala desse tamanho. Você não estava lá, eu estava. E aí, eu estou na frente, o Haroldo e o outro conversando atrás, o cara olha para nós, o cara era capanga. Sabe o que é capanga? Sabe o que significa? Matador, bicho bruto. Tocantins, irmãos, com Goiás, terra sem dono. E o cara olha para nós e fala, vocês não podem passar aqui nessa terra. Eu fingi que não sabia português, irmãos. Eu não hablo espanhol também, né? E continuei com a minha mulinha. O Haroldo para conversar com o homem. Irmãos, o que eu quero falar? Nós achamos, por um motivo romântico, que as bênçãos que Deus tem para a minha vida vai ser sempre fácil, sem gigantes, sem lutas, sem capangas. Às vezes, para tomar a terra prometida, você vai ter que passar por lugares difíceis, mas a terra já é sua em nome do Senhor Jesus. Você vai ter que alugar uma mula e andar nela e falar, eu vou chegar nela, e está difícil, eu vou caminhar por ela, não tem como passar por esse lugar, eu vou pular esse lugar, tem uma água diante de mim e o mar vai se abrir. Sabe, irmãos, mas é tomar posse, não como os 10, mas como os 2. Glória a Deus. Isso muda tudo, a percepção. E ele foi lá e tomou posse da terra, e vendeu a terra, bem vendida. Oh Deus da glória.
Depois eu fiquei pensando, é Cristo mesmo que manda a gente para a terra que manda leite e mel. Eu olho para as promessas, eu não olho para os gigantes. É diferente. A palavra de Deus também demonstra para nós, complexo de inferioridade eu falei, mas eu quero também falar um tópico que é importante. Apesar deles não viverem no Egito mais, e eles estarem caminhando para a terra prometida, o Egito ainda estava dentro deles. O Egito dentro de nós fala das nossas práticas e mentalidades, fala do mundo que opera dentro da gente. A prática do Egito dentro de nós é um bloqueio para a terra prometida, porque o Egito talvez tenha coisas melhores, não tenha tantos gigantes, não tem uma comida melhor, tem pepino, tem alho, tem cebola. Mas entrar na terra prometida, irmãos, isso é mudança de concepção. O problema é que nós somos filhos do rei, príncipes, mas com mentalidade do Egito, a mentalidade do mundo, a mentalidade do escravo. Não é só uma questão de ser filho do rei e Deus te libertar, mas é mudar paradigmas da sua mente, de ter uma postura como filho do rei, de viver, sabe, deixar o mundo para fora, de deixar as práticas religiosas para fora. Deus está querendo mudar você em nome do Senhor Jesus, irmãos. Por quê? Porque Deus quer te levar para uma terra que manda leite e mel, uma terra de delícias para você. Não é uma terra fácil, é uma terra que tem trabalho, é uma terra que vai ter que expulsar pessoas que estão lá dentro. É uma terra que talvez é a sua vida, é o seu trabalho, é o seu dinheiro, é o seu casamento. Você vai ter que tirar os gigantes lá de dentro, mas você vai ter que mudar a sua mentalidade e falar para Deus: Deus, eu preciso de mudança, Pai, mas eu quero enxergar Cristo me capacitando para vencer. Glória a Deus. Queria continuar pregando, mas eu quero só mencionar algumas coisas aqui sobre os outros dois agora. Quem se tornou Josué e Caleb? Os que pisaram na terra. Quem marcou a história. Quem levou um povo para o lugar do favor. Tiveram medo. A Bíblia diz: sede forte e corajoso, porque ele teve medo, mas ele não deixou que o medo dominasse a ponto de não entrar na terra prometida. Lembra que eu falei no início? O problema não é ter medo, o problema é quando o medo se torna mais forte e te afasta do lugar do favor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, hoje, liberar um ambiente de ousadia no seu coração. Sabe, irmãos, Deus tem uma terra prometida. Logicamente, nós entendemos que ela aponta para Cristo, o lugar de leite, o lugar de mel, o lugar de deleite, mas também nós entendemos que ela aponta para a nossa vida. Quantos gostariam hoje de não fazer parte dos 10, mas ser parte dos 2, falar: Cristo, quero caminhar, talvez não é com muita gente, com poucos, mas é com esses poucos que eu quero fazer diferença na minha vida. Oh, irmãos, cuidado com essa coisa da maioria. A maioria faz, a maioria fala, a maioria dos crentes hoje ficam esperando as pessoas, literalmente, irmãos, passar sangue num pano e todo mundo tocar para ser curado. Eu não quero fazer parte da maioria, eu quero fazer parte do propósito de Deus na minha vida. Quantos querem fazer parte do propósito de Deus? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.